4 medidas nacionais para enfrentar a pobreza. Os candidatos à presidência da República e aos governos estaduais vêm sendo questionados sobre que propostas eles têm para enfrentar a pobreza no país. As respostas têm sido um tanto superficiais diante da complexidade do problema. De início, vamos definir quantos pobres há no Brasil. Segundo o critério de medição usado pelo Banco Mundial, dos 214 milhões de habitantes, 54 milhões são classificados como pobres, e entre esses há 14 milhões classificados como miseráveis. Mais alguns milhões, talvez uns 30 milhões, têm renda um pouco acima daquele teto dos 54 milhões de pobres. E aqueles 30 milhões, então, podemos classificar como quase pobres. Eu penso em pelo menos 4 medidas macroeconômicas para reduzir a pobreza no país. A primeira é aumentar o produto nacional, ou produto interno bruto, como se diz por aí. Quando a produção nacional aumenta, novos empregos são gerados, mais pessoas conseguem emprego e renda, e a melhor política para ajudar os pobres é criar oportunidades de trabalho. Assim sendo, o país deve adotar todas as medidas possíveis para promover o crescimento econômico e gerar emprego e renda. A segunda medida diz respeito aos meios de incentivar a geração de empregos, o que implica estimular o empreendedorismo, melhorar o ambiente de negócios e modernizar as relações de trabalho, sejam assalariados, sejam os profissionais autônomos. Porém, dada a revolução tecnológica e a automação de muitas atividades, pode haver crescimento do produto total e não ocorrer aumento proporcional no nível de emprego. Além do que, muitos trabalhadores não têm a qualificação profissional necessária para assumir as novas tarefas derivadas das novas tecnologias. Então, a terceira medida é: a sociedade precisa se mobilizar para desenvolver duas atividades. Uma é o aumento e melhoria da educação básica, e a outra, o aumento da educação necessária à requalificação profissional. Eu lembro aqui que, em dezembro de 1967, em pleno regime militar, o presidente Costa e Silva criou o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha como meta alfabetizar 11 milhões e 400 mil adultos até o ano de 1971. Naquela época, a população brasileira era metade do que é hoje. O MOBRAL foi um movimento que mobilizou professores aposentados, profissionais dispostos a dar alguma contribuição à educação, tudo como trabalho complementar, cuja remuneração era bem modesta. É algo interessante para se pensar em uma política parecida. Esse tipo de programa é interessante, pois o Brasil precisa atacar as duas frentes: a alfabetização e educação básica de um lado, inclusive de adultos, e a educação profissional de outro lado. A quarta medida se refere aos programas sociais de transferência de renda, a exemplo do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família e outros. Esses programas são fundamentais, porém eles não podem ter apenas porta de entrada, isto é, a pessoa que passa a depender de ajuda do governo deve ser induzida a participar de um programa de educação e de atualização profissional, para não passar o resto da vida vivendo de auxílio financeiro governamental. Há muitas outras ideias, claro, mas eu quero lançar aqui essas para provocar o debate. É isso. José Pio Martins.